Eu vou falar de estratégia de opção. As calls e as puts são usadas para infinitas coisas. Uma delas é essa estratégia que é muito famosa aqui. É a estratégia chamada de covered call. É chamada venda de opção de compra coberta, né? Covered call. Você já vai entender o que é isso aí. Ó, como que funciona essa estratégia? Essa estratégia serve para quem tem, por exemplo, um fundo de pensão que tem uma ação. Então, imagina se é um fundo de pensão da Petrobras, se é o fundo de pensão da Petros. E você acha que a Petrobras vai cair. Não é porque todo mundo trabalha lá que você vai querer afundar com o dinheiro do fundo de pensão de todo mundo. Então, você tem que, por exemplo, pensar em alguma coisa. Uma das coisas que você pode pensar é fazer uma estratégia de covered call. Qual é a estratégia? Você tem lá uma ação da Petrobras. Só que você faz o quê? Você vende uma call da Petrobras. Por que ela chama coberta? Porque eu tenho a ação. Se acontecer daquela opção que eu estou vendendo, se ela der exercício, o cara que está comprando, ele não vai bater na minha porta. O cara que comprou a call, se der exercício, ele não vai bater na minha porta e falar, eu quero comprar de você uma ação. Como eu tenho a ação, tá na minha carteira, ela chama uma estratégia coberta. A ação cobre a obrigação que eu assumi na call, por isso chama covered call. Quando que eu devo usar isso? Então, um investidor que já tem a ação, por exemplo, você é o Bill Gates, e se você for lá e sair vendendo suas ações, todo mundo fica sabendo. Você é o Steve Jobs, você é o Larry Ellison, você é o Jeff Bezos, você é o Elon Musk. Você vai vender a ação da sua empresa? Não vai. Porque se você vender, todo mundo vai saber que você vendeu e aí eles vão achar que você está vendendo pelo motivo que for, eles vão vender também. Então, uma coisa que você pode fazer é, entre N e várias outras, por exemplo, você pode vender uma call. Se você achar que a sua empresa vai ficar meio parada, a ação dela, ou vai cair um pouco, você vai lá e pode fazer essa estratégia. Então, você já tem a ação e você não está achando que ela vai bombar, porque se você está achando que ela vai bombar, você não vai vender call que vai prejudicar, né? Porque daí se a ação bombar, alguém vai lá e vai comprar a ação de você mais barato do que ela vai estar. Você não vai fazer isso. Então, você faz isso quando você acredita que o potencial de subida é limitado. O que você faz? Quando você vende a call, concorda que se a ação não subir tanto, pode ser que ela nem chegue a dar exercício, ou pode ser que ela fique naquela região que o prêmio que você recebeu ainda é maior do que o lucro que o cara teve lá com o resultado que o cara teve com o payoff. Lembra que a gente viu isso? Então, se a ação não bombar para cima, vender uma call pode melhorar o seu ganho se a ação subir só um pouco, e se a ação cair, ela protege um pouquinho, porque pelo menos você já estava com a ação, vendeu a opção, você pegou o prêmio, é melhor do que não ter feito nada, certo? Então, vender a call coberta, que é essa estratégia, ela aumenta o ganho, porque óbvio, você vende e recebe o prêmio. Só que qual que é o lado ruim do negócio? Se a ação der uma porrada e subir, você dançou, certo? Você vai receber o prêmio, igualzinho a gente já viu lá no gráfico do payoff ou do PNL, é aquilo. Então eu fiz algumas situações aqui, que não vou ter tempo de analisar com calma, mas é só analisar um gráfico, então você pode analisar perfeitamente sozinho. Que é o seguinte, ó, vou só mostrar aqui, e tem a legenda. A posição, essa daqui que eu tô pintando, que tá pintadinha de verdinho, que é essa daqui, ó, é minha posição na ação. Então imagina que hoje o valor da minha ação é R$45, tá bom? E imagina, hoje é R$45, por isso que eu chamei S0 é 45. Imagina que eu resolvi vender uma call. Tá, eu vou pegar um outro exemplo. Tem 3 exemplos. Você pode olhar os 3 depois com calma. Vou pegar esse aqui, vai, agora, para olhar. Então imagina que hoje o preço da minha ação é 45 e eu quero vender uma call que o strike dela é 49. Qual é a minha posição vendida na call? É essa que eu vou pintar agora de amarelo aqui, ó. Ó, essa é a posição vendida na call. Isso aqui, que gráfico que eu tô vendo aqui quando eu tô desenhando
esquece o laranja, esquece o verde. Tô falando só agora do azul. Esse gráfico que você tá vendo é do payoff ou é desculpa, tô falando bobagem aqui, ó. Não é o azul não, é o laranjinha. Então eu vendi a minha call, é esse aqui, ó. Ó, tá escrito option payoff. Sabe por que tá escrito? Porque o professor é burro e escreveu errado. É o option... Ai, não acredito. Tá, depois eu tenho que arrumar a legenda. Eu arrumo e mando. Não é a payoff. Aqui é o P&L. Essa era a minha pergunta. Esse é o gráfico do payoff ou do P&L? É o do P&L. O payoff você já sabe, né? Ele fica no zero se eu tô comprando uma call, vendendo uma call, se eu tô comprando uma put ou se eu tô vendendo uma put. Esse é o payoff. Esse é o payoff. Agora, o P&L, aqui não é payoff não, é P&L. Então o P&L é esse amarelinho aqui que eu tô desenhando, ó. E que tá em laranja aqui, eu tô pintando em amarelo para você ver. Qual que é isso? É o P&L de uma posição vendida na call. Vendida na call. Short call. Volta lá na aula, no slide lá que a gente viu depois com calma, que você vai ver. Então, o que eu fiz? Eu tenho duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô comprado na ação. Ó, isso que eu tô vendo aqui, ó. O que eu tô vendo aqui nesse eixo? Esse aqui é o meu P&L da estratégia. Esse é o P&L da estratégia. Então, ó, se o preço da ação terminar em 45, quanto eu ganho? 0. Se ele terminar em 50, quanto que eu ganho? Ganho 5. Se ele terminar em 55, quanto que eu ganho? Ganho 10. Então, isso que você está vendo aqui é o gráfico do P&L. Então, o pontilhadinho azul é o P&L da posição que está comprado na ação e o laranjinha é o P&L da posição short na call. Somando as duas, dá essa da azul que eu estou pintando em branco aqui, daqui a pouco eu vou apagar, só estou pintando em branco para você ver. Somando as duas, é o P&L da minha estratégia, tá bom? É o P&L da minha estratégia. Eu vou ter isso. Então presta atenção. O que acontece com essa estratégia? Ó, se eu fizer isso, imagina, lembra, hoje o preço está 45. Se o preço subir... e para eu vender essa call, eu calculei aqui um prêmio, eu assumi algumas premissas, imagina que a minha opção tem meio ano, né, até o vencimento. Então eu calculei com uma fórmula que é a chamada fórmula de Black-Scholes, que a gente vai aprender a calcular nesse curso e deduzir e calcular, mas eu já calculei lá direitinho, e não importa como eu cheguei aqui, só estou te contando que o prêmio seria R$6 nesse caso. Então, ó, você tem que entender o que vai acontecer na estratégia. Eu tinha a ação, que está 45, e eu botei 6 no bolso pelo fato de vender a ação. Então, o que acontece? Lembra do break-even do negócio lá? O que acontece? Se o preço da ação subir, quando que vai ficar 0 para minha história? Ó, lembra, o P&L da estratégia é o azul. Ó, é 45, se você voltar lá para calcular o break-even, é 45 menos 6. Por quê? É meio óbvio, né? Eu vendi a opção, se o preço da ação começar a cair, claro que a opção não vai dar exercício, ela vai virar pó. O cara que comprou a opção dançou, né? Eu vendi para ele, ó, tá vendo? Eu tô ganhando o prêmio da opção, o cara tá lá no virando pó, tá perdendo o prêmio. Só que esse prêmio me protege até 39. Porque depois se a ação cair mais do que isso, eu tô perdendo dinheiro e o cara que comprou a opção também vai perder o dinheiro dele. Por que agora não é mais jogo de soma zero? Alguém sabe me explicar? Isso, porque agora tem uma posição que eu tô na ação. O que é jogo de soma zero é a call que eu vendi com a call que o cara comprou. Isso sim é jogo de soma zero. Mas como eu tô olhando a minha posição agora que eu tenho uma ação, o preço da ação começou a derreter. Tudo bem, na call eu ganhei o prêmio e o cara perdeu o prêmio. Só que eu ainda perdi dinheiro na posição da ação. Então eu posso ficar negativo aqui, com o meu P&L negativo, né? Se o preço da ação for para 35, eu vou perder R$4. Por quê? Porque a minha ação foi de 45 para 35, eu perdi 10, só que eu ganhei 6 com o prêmio da opção, então eu perdi só 4, que é esse cara que está aqui. Então,
Isso é o que acontece. Agora, ó, isso é o lado mais ou menos bom, né? Vamos dizer, o prêmio da call me protegeu. E se a ação subir? Ó, se a ação subir, o que acontece? Ó, na estratégia combinada, que é azul, a partir daqui eu começo a me dar mal. Por quê? Porque o que acontece? A partir daqui, travou o meu ganho. Só que veja, faz uma conta aí, ó. Não é bem a partir daqui, mas aqui eu só tô te mostrando que a partir daqui, ó, tudo que aconteceu trava o meu ganho. Mas quando eu começo a me dar mal mesmo, é a partir daqui. Mas por que travou o meu ganho? Porque lembra, quando bateu o strike, como a gente já viu em aulas anteriores aí, o cara vai exercer. Então quando bater 49, ele vai exercer. Quando bater 50, preço da ação foi 50, ele vai exercer. Quanto dinheiro o cara do outro lado vai ganhar? Ele vai ganhar 1 no payoff, porque de 50 para 49 ele ganhou 1, só que ele pagou 6, ele vai estar ainda 5 no prejuízo. E eu vou estar bonito, porque no payoff eu perdi 1, mas em compensação eu ganhei 6 no prêmio, então eu ainda tenho 5. Então veja que a minha situação, ainda comparado com não fazer nada, é melhor, ó. Se eu não tivesse feito nada, eu tava aqui no pontilhado. Se você calcular essa distância aqui, você vai ver que eu tô ainda bem na foto, enquanto ela é positiva. Mas o que tá acontecendo aqui, ó? Já limitou meu ganho. Mas tudo bem, ainda tá melhor do que não fazer nada. Agora, quando chegar aqui, ó, quando o preço for 55, o que vai acontecer? O payoff, que é de 49 para 55, já dá 6. Beleza. Cobriu o prêmio. A partir daqui, o payoff do cara já passa a ser maior que o prêmio, mas por que eu continuo igual? Porque eu estou ganhando na ação. Então, quer dizer, por um lado eu estou ganhando na ação, no outro eu estou perdendo. Tá vendo? Por isso que, ó, o pontilhado da ação é esse cara aqui, ó. Tá ganhando. Só que na outra ponta, eu estou vendido na opção. Combinando os dois, vai dar exatamente esse cara aqui que eu vou ficar constante aqui. Então, claro que se você vender a opção, você não está achando que o preço da ação vai explodir. Senão, tudo bem, não é ruim, mas poderia ser bem melhor para você. Se você acha que vai cair muito, você também não vai fazer isso. Você não vai querer vender call para proteger uma queda absurda. Por quê? Porque a call vai proteger até um certo ponto. Você vai fazer isso quando então? Quando você acha que vai cair um pouco ou quando você acha que vai subir um pouco. E aí a pergunta é, mas será que eu devo vender uma call? Por exemplo, essa call que eu vendi a call. A call que eu vendi, ela é at the money, in the money ou out of the money? Quem tiver aquele contrato, ele não quer pagar 49, é uma call. Ele não vai querer pagar 49 para comprar uma coisa que vale 45. Então, se ele exercesse a opção naquele momento, ela daria prejuízo. Então, o valor intrínseco dela é 0, vai virar pó, certo? Se continuar daquele jeito, vira pó. Ninguém vai querer pagar 49 para receber uma coisa de 45. Então, se eu exercesse a opção naquele momento, daria negativo, por isso ela está out of the money. Aí a pergunta que cabe, se você fosse fazer essa estratégia, você podia perguntar, tá bom, mas e se eu quero fazer isso, se eu já entendi que essa estratégia não é boa para fazer se eu acho que a ação vai dar uma porrada e nem se eu acho que a ação vai afundar. Eu só faço se eu ficar no meio do caminho ali. Agora a pergunta é, tá, mas eu posso vender uma opção out of the money, eu posso vender uma opção in the money. Se eu vender uma opção que o strike é 45 e o preço hoje é 45, ela está in the money. Qual é a vantagem? Que ela, óbvio, custa mais caro, né? Porque já está dando exercício quase daqui a pouquinho. Então ela tem que custar mais caro que a outra. Por outro lado, o tempo em que começa o meu resultado ficar limitado já é agora, no preço que eu tô. Então aí você tem que fazer a conta. Minha recomendação para você é que você olhe com calma, porque não é tão simples. Por exemplo, nesse caso aqui, veja que se você comparar os valores que hoje eu estou em 45 e ver o que pode acontecer para a direita do 45 ou para a esquerda,
não é exatamente trivial essa comparação. Então depende das suas expectativas. Então eu poderia montar, você tem que olhar, fazer conta, montar a planilha e ver as suas expectativas se você fosse fazer essa estratégia. O fato que eu só estou te contando aqui é que você poderia fazer com uma opção out of the money, ou você poderia fazer com uma opção in the money, ou você poderia fazer com uma... burro! At the money aqui. At the money. Ou você poderia fazer com uma opção in the money. Certo? Por que essa opção seria in the money? Porque hoje o preço é 45 e eu tô vendendo uma opção que o strike é 41. Então se eu exercesse hoje já dava resultado. Certo? Então, qual opção você vai vender depende da sua expectativa. Você acha que vai cair mais, vai subir um pouco? Você tem que olhar. O fato é que você pode fazer isso, e aí eu estou explicando aqui, ó, depois você tem que fazer a conta, eu não vou ter tempo de passar por isso. Você tem que ver qual que é o break-even, qual que é o ganho, né? Percebe que no caso da minha estratégia eu tenho um ganho limite aqui, ó, né? Que se o preço bombar, eu estou limitado. Então, qual que é o ganho limite que eu tenho? Eu calculei tudo, é tudo simples, mas tem que olhar com calma aí, tá bom? Mas o importante é que você tem que saber que esse é um uso da call que as pessoas usam nos fundos de investimento, ou pessoa física pode usar, se você tem o ativo e tem essa visão que eu tô falando.